Eu acho que a autonomia tecnológica não só permite que o país tente diminuir o fosso, o gap tecnológico que existe em relação aos países do primeiro mundo, como faz, através de um processo autônomo de desenvolvimento, de geração e consolidação de tecnologia, o país gerar uma tecnologia compatível, sincronizada com a sua realidade, que é profundamente diferente da realidade de país de primeiro mundo, onde o fator abundante é o capital e o fator escasso relativamente é a mão de obra. No Brasil a situação é inversa, nós temos escassez de capital e temos abundância de mão de obra. Então temos que tropicalizar e criar uma tecnologia brasileira, né? Enfim, era isso que eu queria dizer, enfatizando a questão da mídia, porque eu sou um cidadão que estou numa situação, né? Eu era assinante da Veja, cancelei a minha assinatura da Veja, porque eu não aguento mais ler a Veja, né? Eu era assinante do Globo, do Jornal do Brasil, cancelei o Globo há muitos anos, e hoje me vejo na circunstância de ver o Jornal do Brasil, que eu considero uma instituição nacional, pela luta que teve contra a ditadura militar, pela sua posição histórica, tem mais de 100 anos, um jornal centenário. Eu vejo o Jornal do Brasil nas mãos do Morgan Guaranty Trust, né, que é um banco estrangeiro, colocando, né, campanhas contra a Petrobras de difamação. Quer dizer, domingo passado, dizendo que a Petrobras não tinha recursos, dois especialistas da COP, dois professores da COP especialistas, aqueles caras nunca foram especialistas em petróleo, eles são especialistas de desinformação. Então eu me vejo na circunstância de leitor do Jornal do Brasil desde os 14 anos, daqui a pouco eu vou cancelar a minha assinatura do Jornal do Brasil, passo para a Folha, mas a Folha também, o jornal, o Estadão, não dá nem para pensar, então daqui a pouco eu não tenho mais jornal para ler. Estamos tentando lá em Brasília, com o pessoal lá, criar um jornal. Em defender aqueles companheiros que foram demitidos no governo Collor. Naquela época toda, a imprensa, inclusive uma grande quantidade de companheiros, tinha uma visão de que o governo estava completamente certo. E a nossa luta, que começou naquela época, fez com que nós, petroleiros, os únicos que conseguimos, vão assim, até agora, reintegrar todos os demitidos, tá, daquela reforma, daquele malfadado plano Collor. Certo? Então, já vimos assim, que essa estratégia, já naquela época, já era a estratégia correta. Já era a estratégia correta. Já visto, vamos assim, que no julgamento dos planos econômicos, a justiça trabalhista deu ganho para toda a justiça trabalhista, até para o plano Collor. E hoje nega esse direito a todos os outros trabalhadores. Então quer dizer que o TST, companheiro, não é tão isento como você quis colocar. Tá? Nós temos que ser isento. Eu disse que mesmo que a decisão dele fosse uma decisão injusta, que nos prejudicasse, ele é o tribunal que tem existência constitucional e que nós não podíamos prosseguir com a greve depois da decisão do TST, companheiro. Foi isso que eu disse. E não concordei com a posição do nosso companheiro Estica, que é meu particular amigo, que deu uma declaração ao Jornal do Brasil dizendo que nós íamos parar o país. Nós não podemos parar esse país, tá? Sobretudo numa greve de reivindicação salarial, porque eu tenho consciência de que, apesar dos pesares, os companheiros da Petrobras têm um nível salarial substancialmente superior ao resto da população brasileira. Tá? Sem entrar no mérito por se isso é justo ou não é justo, eu acho que é justo, são trabalhadores qualificados e a média brasileira é miserável. Companheiros, é seu. Correto. Então vamos assim resgatando esse ponto, companheiros. Provavelmente, o salário dos companheiros da Petrobras hoje está realmente chamando a atenção. Por quê? Porque o salário dos outros é vergonhoso. Não é porque o nosso salário é maior, não. Teria que ser comparado o nosso salário, vamos assim, com os mesmos trabalhadores das empresas multinacionais que prestam esse mesmo serviço fora do nosso país. Aí sim, o nosso salário seria, vamos assim, bem maior. Tá? Aí, se houvesse essa comparação, eu concordo. Agora, você não pode comparar de maneira nenhuma o salário, vamos assim, de uma empresa como a Petrobras, vamos assim, com o salário de uma borracharia. O nosso salário é 65 dólares. Isso é um absurdo, é um dos menores da América Latina. Então você não pode fazer esse tipo de comparação. Tá certo? Agora, voltando a uma certa discussão inicial. No nosso caso, assim, desenvolvimento econômico, assim, do Rio de Janeiro. Nós não temos
uma indústria pesqueira séria. Nós poderíamos, como o próprio companheiro Saturnino colocou, 100 metros de cada linha de alta tensão, poderíamos fazer uma criação de peixes. Pelo metro quadrado está provado que você produz muito mais carne, certo? Muito mais proteína, certo? Com a criação de peixe do que com a criação de gado. E é um alimento muito mais substancial, correto? Seria uma maneira, assim, de nós tentarmos implementar isso aí. Outra coisa, indústria petroquímica e indústria petroleira. A indústria petroleira, como o próprio companheiro ali tem condições até de explanar isso melhor, é uma indústria extremamente abrangente. Ela é extremamente abrangente, por isso que ela é estratégica em qualquer ponto do mundo. Certo? Outra coisa importante, dentro de muito pouco tempo. Já acrescentei até 1 minuto pela intervenção dele, a tua intervenção, o senhor está falando 4 minutos. Tudo bem, teria outras coisas aqui para colocar, mas infelizmente... Infelizmente o tempo Haja visto, companheiro, que na questão do broche, que é interessante também, os companheiros terem em mente, eu, por exemplo, trabalhei 5 anos numa empresa multinacional da Shell, certo? E recebi um broche que tinha um rubi. A Petrobras, assim, dá um broche folheado, depois de 10 anos de serviço. Outra coisa que não foi colocada naquela questão da Globo, tinha petroleiros trabalhando 24 horas dentro de plataforma. Isso não foi colocado pela Globo. Correto, companheiro? Uma questão de ordem, senhora Jair. Acho que é melhor encaminhar a coisa. Em 47, era estudante de Direito, membro da União Nacional dos Estudantes, quando surgiu a luta do petróleo no meio estudantil. Naquela época, nós não tínhamos a TV Globo mandando a gente pintar a cara para defender isso ou defender aquilo como tem hoje. E a juventude, que naquela época, estudantil, que naquela época estava carregada na UDN, foi a ascensão dos membros do Partido Socialista, tendo à frente, naquela época, Roberto Guzmão, que se insertou a luta da juventude pelo petróleo. A juventude foi à rua, levou muita porrada, foi uma campanha terrível, porque nós tínhamos à frente a bandeira de um general brasileiro chamado Horta Barbosa, que dizia: o petróleo é nosso, o petróleo é nosso. E ele dizia: o petróleo só sobrevive em exploração ou como monopólio privado ou monopólio estatal. Querer hoje descaracterizar o monopólio estatal com essa chanchada da Petrobras é querer aniquilar, anular toda a pretensão do povo brasileiro de dominar uma fonte de riqueza imponderável. Então, eu acho que o Partido Socialista Brasileiro, aliás, todos aqueles que estão na luta pelo petróleo, inclusive o pessoal da Petrobras, tem que sensibilizar a juventude, tem que sensibilizar o povo para ir para a rua, porque senão nós vamos perder esse petróleo. Como naquela época também, é isso que está aqui. Nós não tínhamos a mídia, nós não tínhamos jornal a favor, nós não tínhamos nada. Nós tínhamos a polícia do Dutra e do Boré dando porrada no povo e na juventude. E fomos à luta e levamos à frente a bandeira do petróleo. Hoje a Petrobras está aí. É o patrimônio do povo brasileiro, que custou muito sacrifício ao povo brasileiro. Esses companheiros da Petrobras, trabalhadores, engenheiros, direção lá, aqueles todos, se eles não forem para a luta, sensibilizar o povo, para que o povo tome conhecimento disso, não podem ter esperança de que vão ter, sabe, que o povo vai tomar conhecimento disso através de uma mídia controlada pelos monopólios internacionais. Isso aí é uma ilusão. Então a minha proposta aqui é que o Partido Socialista encaminhe o processo de luta na rua, através de manifestações, porque nós não podemos ter essa ilusão de que vamos contar com a mídia. Outro problema que eu também quero trazer aqui. Eu acho que o companheiro que falou no corporativismo, ele está certo. Porque o corporativismo é a negação da democracia, é a negação do controle social.
aconteceu com a Petrobras foi o enclausuramento dela. E ela hoje não tem como chegar ao povo. E chega com muita dificuldade ao povo para esclarecimento. E custa caro isso. Então nós estamos dentro de um processo difícil. Em relação à Marinha Mercante, vou acabar. Por que eu vou falar sobre a Marinha Mercante? Eu sou advogado trabalhista de marítimo. Em um dado momento, não estava mais interessante ficar em Caxias e todo aquele parque industrial foi desmobilizado. Observação que talvez tenha passado despercebido aqui. O partido, ou porque está priorizando certas acomodações regionais, ou por um erro de condução, ele está extremamente tímido diante da questão nacional e diante do Partido dos Trabalhadores. Eu vou fazer aqui uma referência a um dado que, quando eu levantei da Comissão Executiva Nacional, para surpresa minha, ele causou admiração, impacto, que é a correlação de forças PSB-PT no Norte e Nordeste, que não tem nada a ver com a que nós vivemos no Sul do país e no Leste. O PT, para eleger um deputado federal no Amazonas, depende da coligação com o Partido Socialista Brasileiro. Para que Valdir Gama retorne à Câmara e a socorro do PCdoB dificilmente retorna, depende de uma coligação com o PSB e da candidatura do Ademir Andrade a deputado federal no Pará. Se o PT desejar fazer um deputado estadual no Amapá, terá que compor com o PSB, cujo candidato a governador tem hoje 75% das preferências do eleitorado. No Maranhão, é impossível composição com o PT, porque o PSB de lá não a deseja, mas fará campanha presidencial. No Maranhão, nós somos um partido, hoje, bem mais segmentado do que o PT. No Ceará, se o PT só tem dois caminhos: fazer o araquiri, que certos setores dele o defendem, com o Ciro Gomes, que é sabidamente um clone do Collor, ou, se quiser ficar na esquerda e eleger o João Freire deputado federal, tem que coligar-se com o PSB e pedir que o PSB indique o candidato a governador. Porque só nós é que temos nome disponível no Ceará. No Rio Grande do Norte, o Partido dos Trabalhadores é um registro jurídico. Nós temos o candidato a governador, que se não for, a Vilma, que se não for candidata a governador, será candidata a deputado federal e carregará com ela mais um mandato. E possibilita a eleição de mais 2 deputados estaduais. Em Pernambuco, não há o que comentar, o quadro é conhecido. E em Alagoas, nós não apenas somos o partido mais forte, mas o Ronaldo é hoje não apenas a mais importante liderança de esquerda do estado de Alagoas, como é hoje uma das 3 ou 4 maiores lideranças daquele. Ele é hoje uma referência na política regional. Se ele quiser hoje sair candidato a governador, ele é candidato não para marcar a posição. Se ele quiser ser candidato ao Senado, ele tem todas as condições. Fiz essa referência para não parecer que o meu discurso estava projetado numa cobertura sem andares intermediários entre ela e os alicerces. Tem uma razão objetiva,
que a nossa presença, a nossa observação dentro do plano regional, eu acho que as coisas se repetem. Não, o sentimento da militância é uma coligação com o PT, o sentimento da direção partidária é uma coligação com o PT, e o sentimento dos nossos candidatos proporcionais é que a coligação com o PT, ademais de ser a mais conveniente do ponto de vista político, é a mais conveniente do ponto de vista eleitoral, porque aquela que enseja ou ensejaria ao PSD a eleição do maior número possível de deputados federais e estaduais. Nós temos a impressão de que esse partido, se o Saturnino fosse candidato a deputado federal, sem dúvida, sem a candidatura dele, provavelmente, pode aspirar a 3 vagas de deputado federal, partindo do pressuposto de que a nossa candidatura majoritária vai para o segundo turno. Raciocínios de minimamente. Do mesmo ponto de vista, nós entendemos que o partido pode aspirar a fazer, em idênticas condições, minimamente 4 deputados estaduais nesse pleito. Colocam, todavia, 2 questões. Pode ser até, não sei se é uma questão incômoda ou se é uma questão pertinente. Este número é importantíssimo para o PSD. Agora, companheiros, quem serão esses deputados? Qual está sendo o processo de escolha desses nomes nas bases partidárias? Se é que as bases partidárias estão participando deste processo. Qual está sendo o processo de seleção dessas candidaturas? Porque, me desculpem, os que chegaram depois de nós, e eu os saúdo, chegaram de agora não tem nada a ver com você, chegaram do partido, outra coisa, e eu os saúdo, porque os que chegaram depois é que estão fazendo partido, mas esse partido já elegeu muito deputado estadual, que aqui que se aproveitaram com a legenda do partido, que dependia da legenda do partido para se eleger, que não participava da vida partidária, que não colaborava com a vida partidária, a não ser indicando bicheiro e mafioso para prefeito, e que viram em outros partidos líderes de esquerda. Qual é o compromisso dessas lideranças que nós estamos usando e espero que agora ela tenha ficado esclarecida? Companheiro Aristóteles. Companheiros, vamos fazer o seguinte, enquanto o companheiro Aristóteles estiver fazendo uso da palavra, a gente vai encerrar as inscrições, porque já são 5h30 e o nosso horário aqui estava previsto até às 6 e a gente ainda tem que encaminhar as propostas que a mesa está recolhendo. Companheiro Aristóteles.
indicado para candidato a vice da companheira Benedita, tirado em Congresso. E os companheiros do PT queriam interferir na escolha do nosso nome. No processo de negociação, no último minuto, mesmo a televisão, para garantir a eleição da Beth Mendes, que acabou não sendo candidata, exatamente pela firmeza com que o PSB negociou, que nossos candidatos tiveram, em média, mais tempo que os candidatos, querendo autonomia para indicar o nosso nome a vice, dizendo o seguinte: nós exigimos a vice e isso é decisão interna do partido. Da negociação, eu acho que tem que fazer uma divisão para tentar negociar ponto a ponto, de forma a gente se aproximar do nosso objetivo, ou seja, eleger pessoas. O Eduardo, que é o nosso candidato a deputado estadual em Resende, ele teve 14 mil votos para prefeito nas últimas eleições, coligados com o PT, e o PT somou em torno de 1.000 votos entre os diversos candidatos que eles tiveram vereador. A chave do PSDB, exemplo do PSDB, foi fechar um bolo para perder as nossas chances potenciais muito bem identificadas. Então lá eles estão lançando o deputado estadual. Eu acho que tinha que botar essa negociação, nem que negociação grande a parte. Cala a boca. Pode ir, Cláudio. Com a queda do Muro de Berlim e com a implosão da União Soviética, muita gente, Saturnino, olha para a gente e diz assim: mas como é que vocês podem ainda ser socialistas? Isso já morreu. O que é ser socialista? Olha, a queda do Muro de Berlim e a derrocada da União Soviética serviu para todos nós socialistas retomarmos essa discussão e fixarmos algumas diretrizes de pensamento que são importantes, porque essa expressão socialismo, ela tinha uma gama de significados muito grande. Hoje, a gente pode, digamos, definir 4 componentes do que é ser socialismo. Primeiro, uma componente ética. O socialismo tem uma componente ética muito forte. E ética no sentido de considerar ético não apenas a probidade, ou a honradez, ou o respeito aos contratos, coisa que qualquer dos liberais também considera. Mas a ética para nós compreende a justiça social, se a igualdade de oportunidades, o tratamento do ser humano em termos efetivamente igualitários. Isso é uma componente socialista. Segundo, a crença, a certeza, a convicção de que o mercado, o livre mercado, não produz exatamente a justiça social, não produz os objetivos de natureza ética que nós socialistas queremos ver realizados. Nós achamos que é preciso que o Estado intervenha, e intervenha para produzir a justiça social, produzir a igualdade de oportunidades dentro do processo de desenvolvimento econômico, social, cultural, etc. Quer dizer, a presença do Estado corrigindo as deformações do mercado, porque as regras do mercado tendem a produzir a desigualdade, a concentrar a riqueza naqueles que já são ricos. Terceira componente, a questão da propriedade é fundamental. Para nós, socialistas, o direito de propriedade não é um direito absoluto, não. Ele tem que estar sujeito a uma série de restrições e principalmente no que respeita à grande propriedade. A pequena propriedade, tudo bem, é um ideal nosso que todos tenham pequenas propriedades e possam realizar as suas aspirações pessoais com as suas pequenas propriedades. Mas a grande propriedade, a grande empresa, ela tem que ser efetivamente socializada, quer dizer, não pode ser de uma pessoa ou de um grupo, quer dizer, tem que estar sujeita a regras ditadas pela coletividade. Finalmente, eu diria, a democracia, quer dizer, os socialistas, como nós, desde o início e hoje, depois da queda do Muro de Berlim, todos estão convencidos de que chega-se ao socialismo pelo aprofundamento da democracia, pela radicalização da democracia e não pela tomada de poder através de um golpe. Hoje, nesse encontro regional do partido aqui no estado do Rio, foram discutidos vários temas, entre eles coligação, que nós estamos diante agora de uma campanha eleitoral muito abrangente. Fala alguma coisa sobre isso, por favor. Bem, nós do PSB, nós somos um partido relativamente novo, mais novo do que o PT e o PDT, e nós estamos ainda num momento de construção partidária, estamos crescendo, temos hoje uma expressão muito importante aqui no estado do Rio, por exemplo, e em muitos outros estados, e achamos que devemos ainda passar por uma coligação para enfrentarmos essas próximas eleições.
Nós temos uma tradição de coligação com o PT, uma tradição que, se bem que tem nos ferido em muitos pontos aqui e ali, mas no cômputo geral, uma tradição que nos foi interessante para eles, não é? Temos uma afinidade grande de propósito, respeitadas as diferenças, porque nós não somos PT, nós somos PSD, Partido Socialista. O PT nunca se definiu explicitamente como tal. Enfim, dentro dessas diferenças há uma grande aproximação, uma grande afinidade de pensamento, de propósito, razão pela qual é muito natural que, mais uma vez, ainda nesta eleição, que é uma eleição importantíssima para o destino da nação brasileira, nós nos coliguemos com o PT, seja do âmbito federal até o âmbito estadual. Nós estamos costurando essas coligações. É claro que nós não vamos nos entregar ao PT, mas construir uma associação de interesses dentro do propósito comum. Saturnino, a população hoje em dia, diante de tanto fracasso, de tantos problemas que esse país nosso está enfrentando, ela está muito descrente do político. O que é ser um político socialista? Bom, eu acho que ser um político, na verdadeira expressão da palavra, é pensar no interesse público, é agir no interesse público, é respeitar as opiniões da sociedade e debater com a sociedade as soluções do país e as soluções regionais. Quer dizer, ser político é realmente assumir a função pública, inclusive na transparência da sua própria vida privada. O político tem que ser transparente na sua própria vida particular, não pode ter essa coisa de, não, isso é minha vida particular, minha conta bancária, isso aí tem... Não, o político tem que realmente ser completamente transparente, porque eu acho que dentro das responsabilidades do político, sejam elas administrativas, sejam elas de formulação de leis ou de propostas para o país, eu acho que a mais importante de todas as responsabilidades e as missões do político é dar o exemplo. Quer dizer, mostrar à sociedade que ali está uma pessoa que é um cidadão que dá o exemplo não só de probidade, mas de democracia, de respeito à comunidade, de respeito aos concidadãos e de explicitação com clareza do seu pensamento, da sua proposta, do que ele pensa do país, dos problemas regionais e nacionais como um todo. Essa questão de ser exemplar, eu acho que é a principal missão do político. Ele pode até falhar eventualmente como administrador, falhar eventualmente como formulador, está errado, errou aqui, volta atrás, tudo bem. Agora, o exemplo ele tem que dar integralmente durante toda a sua vida. Tem que ter uma biografia exemplar. Muita gente, por causa dessa descrença nos políticos, diz que não vou votar. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. O que acarreta o não votar? Eu acho que o não votar, a gente até entende que é uma reação natural. Na medida que a descrença se generaliza, se aprofunda, vem aquela reação, todos são iguais, não quero votar, não vou votar, é o meu protesto. Acontece que sempre alguns vão votar. E os que vão votar, se esses que estão descrentes e que votariam sem nenhuma vinculação com o interesse, digamos, até pecuniário, que votariam com a sua consciência e não vão votar, outros vão votar movidos por algum interesse pessoal, porque lhes foi prometido um emprego, ou porque botaram uma manilha perto da casa dele, ou porque lhe deram uma vestimenta nova, ou até porque lhe deram dinheiro, ou lhe prometeram dinheiro, sabe? E esse voto conquistado dessa forma é o voto da corrupção, que só vai agravar este quadro que produziu essa descrença tal sobre o povo. Então a reação que aparentemente parece natural, ela é contraproducente. O efeito que ela vai produzir é exatamente o contrário daqueles que querem protestar dessa forma. Vai se agravar o quadro de corrupção dos políticos em geral, na medida em que aqueles que têm consciência e que não vão votar movidos por esses interesses pessoais, votariam em branco ou deixariam de votar por qualquer razão. Bom, o partido quer Saturnino senador. E aí, Saturnino?
aí eu aceito a missão. É claro que toda eleição envolve um risco, a eleição do senador envolve um risco maior do que a eleição do deputado federal, mas a gente tem que estar disposto, entra na vida política disposto a assumir riscos dessa natureza. Depois não é desdouro nenhum a gente eventualmente perder uma eleição. Vou para a disputa, né, com ser certo do apoio do partido, isso é importante. Eu senti realmente o desejo enfim, a expressão de apoio integral e firme, decidido e animado do partido. Isso é a condição fundamental. A outra condição nós ainda vamos conquistar, que é a de obter do nosso parceiro na coligação, que é o PT, né, um tratamento realmente igualitário. Quer dizer, eu quero ser um senador, candidato a senador, também do PT, das bases, das suas militâncias, nos mesmos termos e com o mesmo entusiasmo que sai o candidato do PSB. O que você pretende fazer, uma vez eleito senador? Quais são as suas chamadas medidas emergenciais políticas na sua atuação no Senado? Sabe, eu acho que esse país está vivendo essa situação dramática que não é possível continuar, né, de ser o país que paga os salários mais baixos do mundo, mais aviltados do mundo, e paga os juros mais elevados do mundo. Quer dizer, a remuneração do trabalho é aviltada, o trabalho é desvalorizado cada vez mais. E a remuneração do capital, de quem tem dinheiro, cada vez ganha mais dinheiro. Eu pretendo, a gente entra no parlamento e cada um mais ou menos tem a sua área de atuação preferencial, porque é a área de atuação que condiz com a sua história, com o seu trabalho anterior, com seu interesse, o seu conhecimento maior. A minha área sempre foi muito ligada a essa questão do desenvolvimento econômico, casado com a justiça social e com, digamos, o ideal de uma sociedade socialista. De forma que eu vou atuar principalmente nesse ramo, nesse setor, que é a questão da remuneração do trabalho, do financeiro, quer dizer, o modelo econômico. A minha luta vai ser para mudar esse modelo econômico que não tem mais nenhuma viabilidade, além de ser absolutamente condenável e repudiável sob todas as formas, ele não tem mais viabilidade. Esse país não será mais viável se não mudar esse modelo econômico urgentemente, e essa vai ser a missão que eu vou enfrentar junto com outros companheiros, claro, não faço nada sozinho no Senado. É isso aí. Ok? Pronto, tá ótimo, foi ótimo, que isso a gente já gravou, já até para programa de partido, né? Dá para fazer Programa da certo. TV, dá.